Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17. Achou? Quem achou, diga amém aí. Diz assim: ao anoitecer, foram trazidos a eles muitos endemoniados, e a ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes. Quantos doentes ele curou, irmãos? E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou nossas doenças. Agora eu quero que você vire algumas folhas para frente no livro de Atos capítulo 5. Aqui era Jesus, né? Jesus expulsava os demônios, curava todos os enfermos, cumprindo a palavra que foi dita lá pelo profeta Isaías. Agora nós vamos ver os apóstolos em Atos capítulo 5, versículo 12 para frente. Alguém já achou? Diga amém. Atos 5, do 12, 13, 14, 15 e 16. Diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes era acrescentados. De modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Quantos eram curados, irmãos? Todos eram curados. Vamos orar. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, pela palavra maravilhosa que o Senhor nos trouxe. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, se a tua palavra é viva e eficaz e uma realidade, nós queremos, Senhor, tomar posse de tudo isso que está escrito aqui nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Antes de entrar na mensagem da noite, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você já conheceu alguém mentiroso? Você já conheceu alguém mentiroso? Que mentia assim, que você via, que ele via, não dava para acreditar uma palavra de que o cara falava? Já conheceu alguém assim ou não? Não dá para acreditar, né? Então se o cara falasse assim: ó, amanhã a gente se encontra no shopping, não adiantava nem sair no shopping, porque ele não ia mesmo, está mentindo. Tudo que ele falava, mentira, mentira, mentira. Já conheceu alguém mentiroso ou não? Deixa eu ver, quem já conheceu alguém mentiroso? Todo mundo conheceu alguém mentiroso. A pessoa, quando mente demais, ela perde o crédito. E mesmo que ela venha falar a verdade, ninguém acredita mais nela, né? Porque o cara já pegou a fama de ser mentiroso, então ninguém acredita mais nela. E é baseado nesse texto aqui, você vai falar, mas o que tem a ver com a pregação, né? É baseado nesse texto aqui que eu vou falar hoje sobre: não aceite as mentiras do diabo na sua vida, porque a Bíblia diz no livro de João capítulo 8 versículo 44 que ele é mentiroso, a mentira é a natureza do diabo, e ele é chamado de pai da mentira. Então nós não podemos acreditar no diabo, irmãos. Aí você fala, mas eu não acredito no diabo. Como não? Como não? A gente dá um valor imenso para o diabo fala. Será? Nós vamos ver hoje aqui. A Bíblia fala que Jesus curava todos os enfermos e libertava todos os opressos. Os apóstolos curavam todos os enfermos e libertavam todos os opressos. E hoje nós vemos muita gente opressa, mais do que nunca. A depressão é a doença do século 20. A depressão é algo espiritual, não é algo físico. As pessoas dão lá um remédio antidepressivo, aquilo nada mais, nada menos do que um calmante
conforme o grau de estresse da pessoa causado pela depressão, para poder dar uma segurada na barra. Mas a depressão é causado por uma tristeza muito grande, muito profunda, que vai gerando um sintoma na pessoa, que ela não tem mais desejo de viver, de fazer nada, nada tem graça, de se arrumar. As pessoas acabam preferindo até morrer, e muitos até tiram a sua própria vida. Hoje em dia, irmãos, o número de pessoas depressivas tem crescido de uma maneira absurda. Mas a Bíblia diz lá em Isaías que lá na cruz do Calvário Jesus já levou todo o nosso sofrimento. Nós não precisamos sofrer mais. Você não precisa sofrer. Às vezes a gente sofre por algo físico, uma doença, uma queda, um acidente. Às vezes a gente sofre por algo emocional. Às vezes a gente sofre por algo espiritual, que é lá do centro da vida da gente. Uma decepção, um projeto frustrado. Então a gente traz aquilo e aí vem todo o sofrimento. E por que eu sofro? Por que eu estou passando por esta fase? Por que essa angústia? Por que esta dor? A gente vê no semblante das pessoas hoje em dia, irmãos. O semblante das pessoas hoje em dia é um semblante de tristeza. As pessoas no geral. Você vai lá na praça, está lotado de gente lá, os velhinhos ficam todos sentados no banco, né? Daqui uns dias eu vou arrumar um lugarzinho lá, vou sentar lá também. Mas você não vê ninguém rindo. Você vê o povo lá tudo com aquela cara. Aí você vai no banco, na fila do banco, você não vê ninguém lá com semblante de alegria. Parece que todo mundo está com saldo negativo, né? Porque todo mundo está com semblante de tristeza. E quando você para no centro da cidade e começa a olhar o rosto das pessoas, o semblante das pessoas são semblantes de insatisfação, de tristeza. E quando você começa a conversar com as pessoas, o que vem é reclamação. Essa semana acho que foi o Adailton que colocou um negócio sobre reclamação, né? No grupo da Escola Bíblica Dominical, né? A reclamação é o que domina. A turma reclama, a turma procura um motivo para reclamar. Procura. Ela fuça algo que traz insatisfação para ela poder ter uma reclamação para fazer, para ela ter uma queixa, para ela ter uma insatisfação, sendo que devia ser o contrário. A gente devia olhar o lado positivo da coisa, a gente devia olhar as coisas boas que temos. Estamos com vida, uau! Estamos saudáveis, uau! Temos uma família, aleluia! Eu tenho uma esposa linda, glória a Deus! Eu tenho filhos maravilhosos, olha quantas coisas boas. Eu tenho um trabalho, gostaria de ganhar mais, mas o que eu ganho está me sustentando, tá bom, graças a Deus, amém? Mas não, a gente olha para as coisas ruins, e as coisas ruins traz coisas ruins, porque a própria Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então uma insatisfação gera outra insatisfação, e quando você começa a reclamar para outra pessoa é despertada a começar a reclamar por aquele motivo também. As pessoas reclamam da política. Vai adiantar reclamar, irmãos? Deixa ele se virar lá. Nós aqui não vai resolver nada, não é verdade? As pessoas reclamam de tudo, mas não. E isso vai trazendo essa tristeza. Mas Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele levou todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas enfermidades, tudo que é ruim, Ele já levou. Então nós precisamos fazer o quê? Tomar posse das coisas boas, porque as ruins Ele já faxinou e já levou embora, mas a gente fica procurando. Você já viu na casa, a mulher vai fazer a faxina, e aí ela faz aquela faxina, começa pelo guarda-roupa, um monte de coisa que não presta,
camisa rasgada, calça, vai jogando tudo no lixo, né? Aí vai lá na cozinha, pega os tapoer trincados e vai fazendo aquela faxina geral, junta uns 2, 3 sanitos. Daqui a pouco o maridão chega do serviço, o que é isso aqui? Não, isso é a faxina. Não, isso aqui dá para aproveitar ainda. Já viu isso não? Isso aqui serve para alguma coisa, né? Isso aqui eu vou guardar, porque isso aqui eu posso usar. A gente faz a mesma coisa, irmãos. Deus vem e tira tudo que não presta. A gente vai lá e começa a trazer de volta. Mas hoje eu senti desejo no meu coração de trazer uma palavra para que isso não aconteça. Sabe por que isso acontece? Porque muitas vezes nós não aceitamos as coisas do jeito que Deus faz e a gente fica dando crédito para as mentiras do diabo. Muitas vezes você não recebe a bênção que você tanto gostaria de receber porque você fica acreditando nas mentiras do diabo. Muitas vezes você não consegue as maravilhas da vida, você não consegue os milagres que você tanto almeja porque você fica acreditando nas mentiras do diabo. O diabo é mentiroso, ele é pai da mentira e ele não tem que vir falar besteira na nossa orelha, que eu não quero nem saber o que o diabo pensa, o que não pensa. Mas hoje eu vou falar sobre 4 mentiras que ele fala no nosso ouvido e que a gente dá crédito, por isso que a gente não alcança as nossas bênçãos. Amém? Quer saber? Primeira mentira que o diabo põe na sua cabeça e você concorda, você fala, é verdade, capeta. A gente acaba tendo uma infinidade com o diabo tão grande que a gente concorda com ele. A primeira mentira que ele fala para você, sabe o que é? Sabe por que você não recebeu essa bênção ainda? Porque você não merece. O diabo fala. E as pessoas às vezes chegam e falam assim, eu acho que eu não mereço mesmo. Não, como não merece? Eu mereço. Todas as bênçãos que o Senhor tem liberado sobre as minhas vidas, eu mereço. A Bíblia diz lá em Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, o diabo tenta nos convencer de que as pessoas, ele tenta nos convencer que as pessoas até podem receber milagres, mas para receber você tem que fazer algo em troca, você tem que fazer alguma coisa. E não é assim. A Bíblia diz que é de graça. A sua salvação é de graça. Tudo que Deus dá é de graça, irmãos. Quanto você paga pela chuva que cai? Nada. Quando você planta alguma coisa, quanto você paga pela fruta que dá lá no pé? Nada. Tudo que Deus dá é de graça, irmão. Você faz uma hortinha lá, planta um pezinho de alface, quanto você tem que pagar pelo pezinho de alface? Nada, é de graça, né? Mas eu não tenho condição de ficar sócio da piscina. Mas a maior piscina de todas é a praia. Quanto você paga para entrar na praia lá e tomar um banho de mar? Nada. Tudo que Deus dá é de graça. O ar que você respira é Deus que te dá. Quanto que Ele te cobra pelo ar que você respira? Nada. A saúde que você tem, a vida que você tem, é Deus que te dá. Quanto Ele cobra? Nada. Irmãos, tudo que Deus nos proporciona é de graça, e as bênçãos que Ele tem para você também, você não precisa pagar, e não tem que vir de obras, e nem por dinheiro. Você não compra Deus. Se a oferta for maior, a bênção é maior. Não, é pela fé, é pela fé. Irmãos, veja bem, é pela fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Nós temos que acreditar, irmãos. Você tem que ter fé. Muitas vezes oramos, não somos curados. Por quê? Porque falta fé. Eu sabia que eu não ia ser curado. Está que nem a história daquela veinha. Não vou falar veinha porque toda vez que eu falo veinha aqui, eu levo uma disciplina em casa. Uma senhora de idade um pouco avançada, que morava num determinado lugar, e que para ela chegar na igreja, tinha uma montanha muito grande na frente da casa dela. Vocês conhecem essa história, né? Tinha uma montanha muito grande. E aí, o pastor falou assim, olha, se você tiver fé como um grão de mostarda, um dia ela estava na igreja, né? Você ora e pede para esse monte, levanta daqui, joga-te ao mar, e o monte vai. Ela falou assim, resolvi o meu problema.
voltou para casa, ajoelhou e orou. A minha fé é maior do que um grão de mostarda, claro. Orou: Senhor, estou usando a minha fé, e conforme o Senhor fala na tua palavra, que se tivermos fé como um grão de mostarda, a gente vai orar um monte e ele vai sair daqui. Então eu estou orando para que esse monte saia da frente da minha casa, e amanhã, quando eu tiver que ir para a cidade, para a igreja, o caminho vai ficar bem mais curto, não vou precisar dar uma volta tão grande. Amém. E dormiu. No outro dia ela levantou, foi lá. Quando ela abriu a janela, o monte lá. Ela falou: eu sabia que não ia mexer mesmo. Você acha que o monte vai sair daqui? Então, irmãos, veja bem, não acreditou, porque se você acredita, as coisas acontecem. Ontem nós recebemos a visita lá em casa do Marcos e da Irene, e estávamos vendo fotografias da igreja antiga, e estava lá a fotografia do Denis. Vocês lembram do Denis, filho da Fátima, com as duas bengalas, né? Estava lá ele com aquelas duas muleta, não é bengala, é muleta, põe aqui debaixo, porque ele era deficiente da perna. E a Fátima um dia chegou na igreja, o menino devia ter uns 14 anos mais ou menos, ele ia jogar futebol no campinho com muleta, irmãos. A turma dava rasteira nele, na muleta, em tudo, ia ele com muleta, tudo pro chão, e aí as pessoas riam, né? Que tristeza para uma mãe vendo uma cena dessa. A Fátima chegou na igreja, os mais antigos aqui vão lembrar disso. Pastor, o senhor está dizendo aqui que se a gente tiver fé, Deus faz o milagre. Ele tinha um problema de nascença, com uma perna era uns 10 centímetros mais ou menos, um tanto assim, mais curta do que a outra, uns 10 centímetros mais curta que a outra. Então uma ficava pendurada. Se tivermos fé, Deus faz o milagre. E eu tenho fé. Pegou a muleta do menino, deu na minha mão e falou: pode orar por ele que eu creio. Eu peguei a muleta e orei. Guardei a muleta e o menino foi embora todo torto para casa. Isso foi no domingo. Passou segunda, o menino torto. Passou terça, o menino torto. Passou quarta. O que aconteceu? Ele não tem a perna mais curta. Ela tem raio-x até hoje para mostrar isso aí, irmãos. Ela teve esses dias na igreja. A perna do menino estava igualzinha, não tinha mais diferença nenhuma uma da outra. Nenhuma. Igualzinho. O menino cresceu, chegou a jogar até no Mogi Mirim Esporte Clube, chegou a jogar futebol no time profissional. Os médicos não explicam o que aconteceu. O que aconteceu não tem explicação. É fé. Foi por mérito? Não. Foi pela fé, irmãos. A fé remove montanhas. Quando nós acreditamos, o milagre acontece na nossa vida. O que acontece é que muitas vezes nós não exercitamos a nossa fé. Não é por nosso merecimento, não é por obras que fazemos, é por fé. Só que o diabo vem e coloca na tua cabeça: você não merece, Deus não vai fazer isso por você. Você não merece. E sabe o que acontece? A gente aceita a ideia do capeta, fala: eu não mereço mesmo, eu não mereço, eu sou ruim. Eu tenho um geninho da minha mãe, do meu pai, sei lá de quem. Eu não mereço. Você merece, porque Deus te ama. E Ele quer realizar milagres e maravilhas na sua vida. Amém? Então, primeira coisa que você tem que bater contra a grande mentira do diabo, quando diz que você não merece, você tem que falar assim: eu mereço. Diga: eu mereço. Eu mereço. Eu mereço as bênçãos do Senhor, aquelas que eu estou almejando há tanto tempo e não vem, eu quero para mim. Segunda mentira do diabo: você quer as bênçãos de Deus? Você é um pecador. Você é um pecador, você vive cometendo pecados, você quer que Deus te abençoe? Irmãos, mentira do diabo. Porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o nosso pecado e nos purifica de toda a nossa injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Não é alguns, irmãos, é todos. A partir do momento que Deus perdoa os nossos pecados, nós não somos mais pecadores. Nós não somos.
Eu ouvi uma palavra uma vez dizendo: nós não somos pecadores. Diga, eu não sou pecador. Talvez lá no íntimo você está discordando dessa palavra, que fala, mas eu sou pecador. Não, não é porque você canta que você é um cantor. Às vezes você canta, mas você canta mal a beça. Não é porque você canta que você é um cantor. Não é porque de vez em quando você faz um teatrinho na escola ou na igreja que você é um ator. Não é porque você atua que você é um ator. Não é porque eventualmente você comete um pecado que você é um pecador. Porque nós temos que ser santos como Ele é santo. Amém? Então, não é que eu sou. O cantor é aquele que canta com excelência. O ator é aquele que atua com excelência. O pecador é aquele que peca com excelência. E nós não queremos pecar com excelência. Amém? Eu quero distância do pecado. E quando eu pecar, eu quero pedir perdão a Deus e quero que tire esse problema da minha vida. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Eu não quero pecado na minha vida. Mas às vezes a gente escorrega. Quem não está livre de escorregar? Você não pede para tropeçar. Às vezes você não vê, tem um toquinho lá no meio do caminho, você está passando, você tropeça. É fatalidade. Mas se pecarmos, nós temos um advogado junto a Deus, é só pedir perdão a Ele e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então o diabo fala para você assim: olha, você não vai conseguir a sua bênção, você é pecador. Aí a pessoa põe na cabeça: eu sou pecador, não vou conseguir mesmo, hein? Você vai dar mais crédito a quem? A voz de Deus ou a voz do diabo? Parece que o povo dá mais crédito para a voz do diabo, não é verdade? Fala: eu não mereço, não, eu sou pecador, eu não mereço. Não, eu mereço, eu não sou pecador. O sangue de Jesus Cristo purifica todo o meu pecado. Tá certo? Então a primeira mentira do diabo é: você não merece. A segunda: você não merece. Segunda: você é pecador, você não vai conseguir. E a terceira: você não consegue, não. Você não consegue. Irmãos, como a gente ouve as pessoas falando isso hoje em dia, como as pessoas declaram isso, como as pessoas hoje são negativas com relação a si próprio. A gente não, olha, nós estudamos aqui na escola dominical uma lição que o ser humano, ele tem um potencial ilimitado. Não foi isso, professor? O nosso potencial é ilimitado. Você não imagina o que você é capaz de fazer. Você não tem nem noção do que você é capaz de conseguir. Você não tem noção. Há uns 200, 300 anos atrás aí, o ser humano não podia imaginar que nós chegaríamos na era da tecnologia que estamos hoje. Se falasse para alguém: olha, daqui 200 anos vai existir um avião que transporta 500 pessoas e vai andar a 900 km por hora, para falar: que é isso? A gente só tem carroça aqui, como é que vai ter um avião que vai carregar 500 pessoas a não sei quantos mil metros de altura, numa velocidade de quase 1000 km por hora? Imagina. Mas o homem, ele tem um potencial ilimitado. Você tem um potencial ilimitado. Eu lembro quando eu era garoto, tinha um desenho animado, que eu não lembro, que eles falavam com umas pedrinhas assim à distância, como se fosse um telefone celular. Acho que era Jacksons, se não me falha a memória. Era isso mesmo ou não? Jacksons, né? E a turma falava: isso aí é ficção absoluta. Hoje, irmãos, hoje você pega o celular, você fala no FaceTime em qualquer parte do mundo, sem atraso na voz, com o seu parente que está lá nos Estados Unidos, na China, no Japão, seja lá onde for, você vê a cara do cidadão. Esses dias o meu irmão, domingo de manhã, ligou para mim no FaceTime, ele estava na cama ainda, estava acordando. Oi, saudade de você. Aí começamos a conversar, ele começou a mostrar: olha aqui, ó, minha esposa está dormindo ainda. Aí ela: tira isso daí, pá, tal, né? Aquela alegria de família. Mas olha que alguns anos atrás, se falasse que isso seria uma realidade, a gente não acreditaria. A tecnologia hoje é incrível, incrível. Eu lembro quando eu era garoto, precisava fazer trabalho de escola, a gente ia aqui na biblioteca, com o caderno, pegar os livros lá,
ler, fazer o resumo, escrever no caderno, chegar em casa, passar limpo no papel maço. Papel maço. E o pior é quando você estava lá no finalzinho, o professor não aceitava rasura, você errava, tinha que amassar, jogar fora, pegar outro. Hoje em dia, irmãos, você tem a enciclopédia que você quiser dentro do Google, no celular, no seu computador. Você consulta qualquer literatura do universo dentro da sua casa sem precisar sair. Não precisa mais ficar escrevendo, você seleciona, copia e cola, já manda imprimir. É assim ou não? Gente, a tecnologia é uma coisa de louco. Você está ouvindo uma palestra e tal, o preletor falou uma palavra que você não entende, você escreve a palavra. A hora que acaba a palestra, e às vezes até durante a palestra, a pessoa já puxa no Google para saber o que é. Na hora. É uma tecnologia. Por quê, irmãos? Porque a mente do ser humano tem um potencial ilimitado. É que a gente não usa. A gente é preguiçoso. A gente se conforma com aquilo do jeito que está e pronto, acabou. Não! Nós podemos chegar muito além do que nós estamos, em todas as áreas, em qualquer área, seja na pessoal, na emocional, na conjugal, na profissional, espiritual, na área, ao que for, você consegue. Mas sabe o que acontece? O diabo chega e fala assim: você não consegue. Você vai ser eternamente um servente. Não, eu vou passar para pedreiro, encarregado de obras, vou fazer faculdade e vou ser engenheiro. Você vai ver, vou ser engenheiro. Daqui a alguns anos nós vamos ver o Luquinha testemunhando aqui o diploma de engenheiro civil. Você crê ou não? Você pode, você consegue. O diabo chega e fala assim: que é isso, você não consegue, você não consegue. O diabo fala que você não consegue, o diabo fala que você não pode, mas a Bíblia fala o quê? Em Filipenses 4:13, Filipenses capítulo 4, versículo 13: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso, irmãos, no nome de Jesus. Marcos 9:23, Jesus disse assim: tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Voltando à historinha da Fátima aqui, qualquer pessoa poderia falar. O menino já tinha uns 14, 15 anos, uma coisa assim, eu não lembro exatamente a idade dele, quando Deus fez o milagre, mas qualquer pessoa ia falar assim: olha, se ele já está nessa idade, quase com a altura de um adulto, e está com a situação dessa maneira, é impossível. É verdade ou não é? Qualquer pessoa ia falar: é impossível. Mas a Bíblia fala que tudo é possível para aquele que crê. E aquela mãe, quando chegou aqui, falou: eu creio que Deus pode fazer um milagre no meu filho, e o milagre aconteceu. Agora, crer não é só da boca para fora, irmãos, é crer com o coração. O diabo, ele coloca um negativismo na sua vida. Eu sou feio, eu não vou arrumar uma namorado, sei lá. Arruma sim, arruma. Toda tampa, toda panela tem sua tampa, né? Eu não vou passar no concurso, eu não vou nem prestar porque eu sei que não vou passar. Como que não vai, irmãos? Você vai prestar, você vai passar, em nome de Jesus, porque tudo é possível àquele que crê. Às vezes a nossa vida é truncada nesta terra, às vezes nós não deslanchamos, irmãos. Sabe por quê? Porque a gente fica acreditando na mentira do diabo, que nós somos pecadores, que nós não merecemos, que a gente não consegue. Eu consigo, diga: eu consigo, eu posso. Jesus falou: tudo é possível àquele que crê. Às vezes você conversa com pessoas que têm dificuldades com dependência química e fala: filho, não é uma boa coisa, porque isso aí leva à morte. O cara fala: mas não consigo. Quem está falando no ouvido dele que ele não consegue? É o diabo. Consegue sim, consegue. Às vezes a gente fala com os irmãos aqui: irmãos, para levantar cedo, vir na oração, eu falo: eu não consigo. Não é verdade? Eu não consigo levantar cedo, mas os outros dias para trabalhar, aí eu consigo. Eu consigo, irmãos. Eu posso qualquer coisa que eu quiser no nome de Jesus Cristo.
Tudo é possível aquele que crê. Às vezes carregamos uma mágoa no coração de algo que fizeram para nós, tão feio, uma coisa que não deveria ter feita, e a gente carrega aquela coisa, e a gente fala assim: eu não consigo perdoar. Eu vou dizer um negócio: você consegue sim, em nome de Jesus Cristo, porque tudo é possível aquele que crê. Quando nós declaramos palavras negativas na nossa vida, nós estamos falando contra a palavra de Deus, que nos ensina justamente o contrário, que diz que em Cristo nós podemos todas as coisas. Você consegue andar sobre as águas? Não dá. Nenhum ser humano anda em cima das águas. Mas quando Pedro estava naquela noite lá no barquinho e Jesus vinha vindo, e ele falou assim: se é o Senhor mesmo, Jesus, manda que eu vou. E Jesus falou: venha. Ele falou: então debaixo da tua palavra eu vou, hein? E ele saiu e ele andou. Por quê? Porque debaixo da orientação de Cristo, até andar em cima das águas a gente pode, até o impossível a gente consegue. Você entendeu como é que é o negócio? Quando estamos sob a palavra de Cristo, sob a direção de Cristo, nós conseguimos vencer, porque nós somos mais que vencedores. Então não deixe o diabo colocar na tua cabeça: eu não consigo me libertar, eu não consigo crer, eu não consigo ser um cristão fiel, eu não consigo ser feliz, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar. Você consegue sim, em nome de Jesus Cristo. O seu potencial, eu nunca esqueço dessa lição que foi ministrada na escola bíblica dominical, porque foi muito forte. O potencial do ser humano é ilimitado, a sua capacidade de realização é ilimitada. Você pode fazer tão mais do que você tem feito, que você não imagina. É que a gente fica preso debaixo da mentira do diabo, dizendo assim: eu não consigo, mas eu quero dizer uma coisa: você consegue. E a quarta e última mentira do diabo que a gente acredita é a dúvida. A dúvida é uma coisa que acompanha a nossa vida. É verdade ou não é? Eu estava ouvindo uma música sertaneja esses dias. O cantor lá, não sei quem que era, estava falando assim que estava com uma dúvida entre a loira e a morena. Fala: a morena é tão linda, mas a loira é tão bonita também. A morena é tão maravilhosa, mas a loira também é fantástica. A morena me faz tão feliz, mas a loira também me faz feliz. Eu não sei que música que é essa daí, mas era uma coisa mais ou menos assim, né? E ele estava na dúvida lá, se ele escolheria a loira ou a morena. Não sabia quem que ele escolhia. Irmãos, a dúvida é a pior coisa que pode existir na nossa vida. Por isso que o diabo põe dúvida na sua mente. Sempre que você vai tomar uma decisão, você já reparou que você fica diante de uma dúvida cruel? Você fica diante de uma dúvida: vou ou não vou? Faço ou não faço? Compro ou não compro? Vendo ou não vendo? A dúvida impede-nos de agir, porque enquanto você está na dúvida, você está estagnado, você está parado. O que vai fazer você prosperar e ir para frente é a decisão certa, porque a decisão errada também, você paga as consequências. Agora, como fazer para tomar as decisões certas? Estar em Cristo, permitir que Jesus guie os nossos passos, permitir que Ele nos oriente. A Bíblia diz que Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. No caminho claro você não tem dificuldades, mas quando você está em trevas, na escuridão total, você não vê obstáculos, você não vê barreiras, você não vê buracos, você não vê nada, tudo aquilo que vai impedir você de ir para frente, ou que vai causar uma queda, você não consegue enxergar. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que estar em Jesus, que Jesus é a luz que ilumina o nosso caminho. Quando você está em Jesus, você não toma decisões erradas, você toma decisões certas, por mais erradas que elas possam parecer. Mas se a orientação de Deus, pode ir que vai dar certo, pode ir que vai dar certo. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdinego, né?
Eles estavam desrespeitando a lei do rei, e a punição para quem desrespeitasse a lei do rei era pena de morte, morrer. E eles falaram assim: puxa, se a gente desobedecer, nós vamos morrer. Aparentemente eles estavam fazendo uma coisa não muito certa ali, né? Porque eles estavam desobedecendo a hierarquia, o rei, mas eles estavam debaixo da direção de Deus, e mesmo debaixo da direção de Deus, Deus é contigo. Daniel foi jogado na cova dos leões famintos e nada aconteceu com ele. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo ardente, e a Bíblia que diz que nem um fio de cabelo e nem um pelinho da lã dos seus vestidos queimaram. Mas as pessoas que o jogaram morreram todas, tamanha a intensidade daquele calor. Então, quando estamos com Jesus, até as decisões que ao nosso ver não parecem que está tão correta, mas se é a vontade de Deus, vai nessa que você vai dar certo. O que nós não podemos é ficar na dúvida, é ficar em cima do muro. É que nem a historinha que eu contei esses dias aqui, né? Esses dias eu contei uma historinha aí. O cara estava em cima de muro, do lado de lá estava o diabo e os seus demônios, do lado de cá estava Deus, os anjos e as pessoas que foram para o céu. E as pessoas que estavam aqui no céu falavam: pula para cá, pula para cá, né? E o cara olhava, e a turma que estava lá no céu, com Deus, com Jesus lá: vem, pula rapaz, pula, que aqui é mais seguro. Aí ele olhava lá, o diabo não falava nada, os demônios estavam lá, as pessoas que foram para o inferno também não falavam nada, ninguém chamando ele. Aí alguém chegou para o rapaz e falou assim: alguém chegou para o diabo e falou assim: mas lá no céu eles estão chamando o cara, eles estão chamando ele lá, para ele pular para lá, você não fala nada? Não. Por que você não fala nada? Não falo nada porque quem está em cima do muro já é meu, o muro é meu, quem está em cima do muro já é meu. Então, quando você está na dúvida, irmãos, você já está do lado errado. Por quê? A Bíblia diz assim, em Tiago capítulo 1, versículo 6: peça, porém com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor Deus. A pessoa que duvida jamais vai receber alguma coisa de Deus. Você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que acreditar, mas acreditar com o coração, não é da boca para fora. Quando você acredita com o coração, voltando na ilustração do menino aqui, do Denis, né? Filho da Fátima, ela pediu com fé. A prova que ela pediu com fé, sabe qual é? Ela recebeu o milagre. Quando você pede com fé, você recebe. Tudo que você pede com fé, você recebe. Quando a gente pede na dúvida, que era o caso da senhorinha lá que eu falei que tinha montanha na frente da casa dela, ela não recebeu porque ela falou: eu sabia que a montanha não ia sair daqui mesmo. Duvidou, não recebeu. Então, irmãos, a ferramenta, a dúvida é uma ferramenta muito usada pelo diabo para bloquear as nossas bênçãos. O diabo fala: será que Deus quer realmente me curar? Será que realmente Ele vai me libertar? Será que Ele vai me trazer a alegria que eu tinha? Porque eu era uma pessoa tão feliz, tão alegre, tão de bem com a vida. Hoje eu ando numa tristeza. Hoje eu ando num desânimo, credo. Será que Deus vai permitir? Não vai. O será aí já complicou tudo. Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar a sua saúde, Deus vai restaurar o teu emocional, o teu psicológico, Deus vai restaurar o teu casamento, em nome de Jesus Cristo. Não é será que Deus vai, não, Deus vai. Acredite. A fé tem um poder incrível, irmãos. A fé é algo que move a mão de Deus. A fé não é
um pulo no escuro sem saber onde você está indo, não. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Você não está vendo, mas vai acontecer. Eu não estou vendo meu casamento restaurado, mas meu casamento vai restaurar. Eu não estou vendo as minhas feridas curadas, mas elas vão ser curadas em nome de Jesus Cristo. Eu não estou vendo o meu emocional tranquilo, mas ele vai ficar em nome de Jesus Cristo. O que a gente precisa é acreditar. E infelizmente, a gente acredita, irmãos, mas a gente acredita na mentira do diabo. O diabo é mentiroso, ele está mentindo. A Bíblia diz que Jesus curava todos os enfermos, todos os opressos e endemoniados, e os discípulos faziam a mesma coisa, curavam todos e libertavam todos. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não mudou e não mudará jamais. Ele vai resolver o teu problema. Agora, o que você precisa só é acreditar. Acreditar, eu acredito. Comece a visualizar pela fé. Meu casamento não está bem, está complicado. Comece a visualizar a época que vocês começaram a namorar, o juramento que vocês fizeram no altar, né? Eu prometo te amar, meu doce, até o fim. Comece a lembrar essas coisas, né? Puxa vida, por que hoje, distanciou, hoje não está mais assim? Não, ele vai ficar em nome de Jesus Cristo. Tudo que você pede a Deus com fé, Ele atende, mas tem que ser com fé. Não pode ser com dúvida, porque quem duvida jamais receberá coisa alguma de Deus. Está escrito na Bíblia. Se você pediu com dúvida, não vai receber, mas peça com fé. O que é a fé? A fé é você visualizar a tua bênção. Você está com uma enfermidade terrível no corpo, visualize você são. Não visualize você ir doente, visualize você são. Curado, pela fé eu estou curado, em nome de Jesus Cristo. Acredite, Deus vai fazer um milagre na tua vida. Amém, irmãos? A gente se conhece da igreja e tal, mas a gente não sabe o que se passa dentro da casa de cada um. Você e Deus sabem o que se passa dentro da sua casa, só você e Deus. E muitas vezes aqui na igreja, irmãos, a gente é o crentão mais quente que tem, né? Mas quando chega em casa, ou às vezes até quando sai do portão para fora, o sorriso não existe mais, a tristeza. Chega em casa, é aquela grosseria, a falta de respeito do marido com a mulher com o marido, os filhos com os pais com filhos. É uma vida muito chata, não é uma vida legal, não é uma vida legal. Isso pode mudar, basta você acreditar. Você merece, você consegue, você pode. A mensagem de hoje é essa. O diabo vai falar: você não consegue, você não merece, você não pode, você é pecador. Não, mas Deus está falando ao contrário. Você pode, você merece, e eu vou te ajudar, se você quiser. Se você quiser, eu vou te ajudar. Eu vou fazer um milagre na tua vida. Nós temos muitas experiências dentro da igreja, de coisas maravilhosas que foram operadas pela fé aqui, que se fôssemos marcar uma noite para contar os milagres que já aconteceram, são tantos. Mas Deus não quer ficar só que a gente viva o milagre dos outros. Deus quer que você viva o teu milagre. Você sabe qual é a sua necessidade, você sabe qual é o milagre que você merece, que você precisa e que Deus quer realizar na tua vida. E hoje é esse dia. Basta você deixar de acreditar no diabo que fica falando: você não merece, você é pecador, você não consegue, entendeu? Colocando dúvida na tua mente. Não, afasta essas ideias. Eu posso, eu consigo, eu não sou pecador. Eu peco, mas quando eu peco, eu peço perdão e Deus perdoa, e eu deixo de ser pecador na hora. Pronto, acabou. Eu quero, Senhor. Você quer? Fique em pé se você quer. Aleluia. Que você possa levar para sua casa gravada essa palavra. Essa palavra. Tem o recurso de você ver novamente pela internet, no canal nosso, na YouTube, Igreja Voz da Verdade Mojimirim. E você que está nos assistindo pela internet neste exato momento, na sua casa, ou onde quer que você esteja, e que você se encaixou nesta mensagem,
E você está falando assim, caramba, como eu fui xarope mesmo, né? Eu fiquei a vida inteira dando crédito para o diabo, talvez por isso que eu não tenho conseguido a minha bênção. Hoje é dia de a gente mudar os nossos conceitos e pensamentos. Eu não quero mais dar crédito à voz do diabo, eu quero dar crédito à voz de Deus. O diabo é mentiroso e a gente não deve dar crédito para o que ele diz, mas a gente deve dar crédito para aquilo que Deus diz, que em Cristo eu posso todas as coisas, até o impossível, até o impossível. Agora, para que você receba, é necessário que você fale para ele, só isso. Jesus chegou para o cego falava, Jesus, tem misericórdia de mim, filho de Davi. Jesus chegou e falou, o que você quer? Eu quero ver. O que o cego precisa? Ver. Mas ele reconheceu a sua necessidade e ele falou para Jesus, eu quero ver. O aleijado chegou para Jesus e falou, Senhor, eu quero andar. Reconheceu a sua necessidade e identificou o milagre que ele queria. E eu gostaria que você nessa noite reconhecesse a sua necessidade e identificasse o milagre que você precisa. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, você que está aqui, você que está na sua casa também assistindo pela internet, ou no hotel, ou onde quer que seja, no trabalho, vendo no celular. Abaixe a cabeça agora, feche seus olhos por um instante, identifique qual é a tua necessidade e qual é o milagre que você quer. Eu vou orar por você neste exato momento e nós vamos encerrar o culto. Mas é necessário que você identifique. O cego identificou, falou, eu preciso ver, Senhor, eu quero ver, eu quero ver. Deus falou o quê? Veja, e ele viu. O paralítico falou, eu quero andar. Jesus falou o quê? Ande, pega a tua cama. E a pessoa não só saiu andando, como saiu correndo, pulando, a Bíblia diz. Entrou na igreja, louvando e glorificando, aleluia, pelo milagre que aconteceu. Hoje é dia do teu milagre acontecer. Hoje é dia do teu milagre acontecer. Vai depender de você querer, de você identificar qual é a área que você está passando por dificuldade. É problema físico? É emocional? É espiritual? É depressão? É tristeza? É insatisfação? Nada te agrada mais? Você não vê mais beleza na vida? Fala, Senhor, eu não quero mais ficar vivendo desse jeito, me ajude. Eu vou orar por você agora. Se você quiser receber essa oração, põe sua mão no seu coração e receba de bom grado a oração que estarei fazendo por você, para vocês que chegaram aqui nessa noite e para você que está nos acompanhando pela internet. Senhor Jesus, Tu és Deus que tens todo o poder nos céus e na terra. Tu conheces as necessidades de cada um que aqui chegou nesta noite. Tu conheces, ó Deus, a necessidade de cada um que está vendo pela internet, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que esteja. E essas pessoas agora estão declarando que precisam da Tua ajuda. Nós carecemos de Ti, Senhor. Nós pedimos perdão por muitas vezes, durante tanto tempo da nossa vida, estar dando ouvido para o diabo e ficar nesse lenga-lenga de eu não consigo, eu não posso, não vai dar certo, não sou merecedor, eu sou pecador. Me perdoe, Jesus, mas eu não quero mais saber de dar ouvido para diabo nenhum. Eu quero dar ouvido à Tua palavra que diz que em Cristo eu posso todas as coisas e que se eu pedir com fé, os milagres e as maravilhas hão de acontecer na minha vida. Por isso nós pedimos agora, com toda a fé do nosso coração, que o Teu Espírito Santo esteja tocando a vida de cada filho Teu que aqui chegou, meu Deus. Que nós possamos já voltar com um novo pensamento, com um novo coração, com uma nova vida para os nossos lares, Senhor. E que nós possamos a experimentar desde já o milagre que o Senhor tinha preparado há tanto tempo e estava esperando este dia para que acontecesse na nossa vida. Nós já Te agradecemos, porque nós sabemos que esse milagre o Senhor já enviou, e nós estamos aqui prontos para receber agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos receptivos, Senhor. Mande para nós, que nós queremos, nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua palavra, nós cremos na palavra que foi ministrada aqui nessa noite, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Obrigado. Pode aplaudir ao Senhor?
Você já viu um goleiro quando fica no gol para defender uma falta, um pênalti que vai ser cobrado? Ele vai tirar um cochilo na hora? Não. Ele vai usar o banheiro na hora? Não. Mas ele fica como? Ele nem pisca, né? Ele nem pisca, ele fica com o olho na bola assim, ó. Ele nem pisca. Irmãos, só para terminar, hein? Jesus já mandou a bênção, que é essa bola para você. Fique ligado, a qualquer momento ela está chegando. Que você esteja pronto para segurar essa bênção na tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Está encerrado o culto. Abraço quem está ao seu lado. Expresse o amor de Cristo que há em você. E amanhã, 7h30, tem mais, hein? No nome de Jesus Cristo. Voltem todos no nome de Jesus.